Olá! Como tornar viável um sistema único de saúde em um país que está longe de ter uma única realidade sanitária, econômica, demográfica e cultural? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os desafios para a gestão do Sistema Único de Saúde. Fique por aí, o Gestão Microrregional está começando. Módulo no curso de Gestão Microrregional. Na primeira aula do 5º módulo do curso, vamos falar sobre o contexto de surgimento do Pacto pela Saúde. E para dar início a esse novo módulo do curso, eu recebo na aula de hoje os senhores Ricardo Assis Alves Dutra, ele é assessor jurídico, chefe da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a Márcia Faria Moraes Silva, ela é gerente de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e também temos a participação da Vanessa dos Anjos Dias, que é secretária municipal de saúde de Monte Azul. Muito obrigada pela participação de todos vocês em mais uma aula aqui em nosso Gestão Microrregional. Bom, eu agora convido você para fazer parte da aula. Então, envie suas dúvidas, seus comentários pelo telefone 0800 283 8583, pelo fax 31 3247 4502 ou através do perguntas@portalminasaude.com.br. Você também tem um compromisso com o nosso portal. Não se esqueça de acessar as atividades e materiais referentes ao tema da aula no endereço www.portalminasaude.com.br. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, a saúde passou a ser um direito de todos e um dever do Estado. Mas você se lembra de como era a saúde pública no Brasil antes da criação do SUS? Vamos ver. Antes da implantação do Sistema Único de Saúde, a assistência médica estava a cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS. Ou seja, ficava restrita aos empregados que contribuíssem com a Previdência Social. Os demais eram atendidos apenas em serviços filantrópicos e casas de caridade. Como poucos podiam pagar pelos serviços e boa parte da população estava inserida na economia informal, uma grande parcela da população não tinha direito à saúde. O Ministério e as secretarias de saúde desenvolviam predominantemente ações de prevenção de doenças e promoção de saúde, como campanhas de vacinação e controle de endemias, com foco em toda a população. Mas em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, com influência do movimento da reforma sanitária, ficou assegurado a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Nasce o SUS. Agora o desafio é garantir o acesso universal e igualitário aos serviços e ações de saúde no território brasileiro. E, para assegurar o que prevê a Constituição, o Sistema Único de Saúde é organizado com base nas seguintes diretrizes. Descentralização. Cada esfera de governo tem sua atribuição. Atendimento integral, com prioridade para as ações de prevenção, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E participação da comunidade. As duas últimas décadas foram marcadas por intensas transformações no sistema de saúde brasileiro. Hoje nós vamos discutir sobre o processo que culminou com a adesão do Pacto pela Saúde em 2006. Vamos falar sobre a descentralização, a regionalização e também sobre as características do Pacto pela Saúde. Bom, então, para começar a nossa aula, vamos começar aqui com o Ricardo. Ô, Ricardo, como nós acabamos de ver nessa reportagem, o SUS, ele foi realmente um marco, não é, na história da saúde pública do país. Mas no momento de sua criação, já se tinha, por acaso, noção dos desafios que estariam por vir, né, esses desafios existentes para implantar um sistema único de saúde em um país tão plural como o Brasil? Como demonstrado no vídeo, a Constituição, através de um movimento social, garantiu o direito à saúde de todos. Porém, só foi instituído mesmo depois de uns 3 anos, em razão dessa dificuldade de implantação. Então, o país não estava preparado para uma mudança tão grande.
Somente em 1990 que foi publicada a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, que começou até essa implantação do Sistema Único de fato. Pois não, você Ricardo, quer falar, Vanessa? E é interessante também frisar que essa questão da validação do SUS foi a legalização do direito de todos, porque todos nós somos contribuintes. E antes não se tinha esse direito. E por não haver esse direito, a saúde ela funcionava de uma forma fragmentada. Nós tínhamos o Ministério da Saúde responsável pela saúde pública, nós tínhamos o SUCAM que fazia o trabalho de epidemiologia de forma diferenciada e com o INAMPS, que era responsável pela assistência médica e as EHs. E com o surgimento do SUS, ele passou a ter essa visão do tudo para todos. Então, propõe muita, a proposição ela é muito abrangente, por isso essa dificuldade. O tudo, ver o paciente de forma integral, dos pés à cabeça, para todos. Não só de ver de pé à cabeça, mas da prevenção, o tratamento e a reabilitação. E é essa a função de nós gestores, tanto municipal, estadual e federal, fazer com que isso aconteça. Você queria Eu acho que um grande desafio também é articular um sistema nesse país com 3 níveis de gestão. O que antigamente era feito isoladamente por estados, União e município, passa a configurar um único sistema. Isso é uma ousadia reconhecida em nível internacional. Um sistema único, mas com gestão independente em cada um dos 3 níveis. Mais um desafio a vencer, além de tantos outros, A execução direta pelo município. O município passa a ser executor, a ter profissionais, a capacitar os profissionais, o financiamento. Então, vários foram os desafios que foram aparecendo à medida da implantação, à medida que o SUS começou realmente a funcionar no país. Ricardo, quais foram as primeiras ações realizadas exatamente para organizar esse novo sistema de saúde? A primeira ação foi a publicação da Lei 8080, que veio regulamentar e organizar o Sistema Único de Saúde, estabelecendo diretrizes, princípios, a organização, a forma de financiamento, a questão da contratação de serviço privado, de como fazer, só aquele serviço que, quando o sistema não der conta de atender a sua população, é permitido você contratar fora do sistema. E com isso, começa a se organizar o Sistema Único de Saúde. É bom lembrar que o INAMPS, apesar da publicação da Constituição, ele ainda permanecia sendo responsável pelo sistema de saúde. E só em 1991 que ele foi repassado do Ministério da Previdência para o Ministério da Saúde. Como que as leis orgânicas da saúde contribuíram, então, Ricardo, para a implantação do SUS? Ela foi fundamental. Primeiro, para reforçar aqueles princípios constitucionais da descentralização e do comando único. Na Constituição Federal, no artigo 30, ela estabelece que a obrigação, a responsabilidade pela execução das ações de saúde são do município. E com a contrapartida, com apoio financeiro e técnico dos estados e da União. O artigo 198, que regulamentou o Sistema Único de Saúde, veio estabelecer seus princípios, estabelece que a ação vai ser descentralizada, um comando único. Então, esse comando tem que ser reforçado, é um comando constitucional. E a Lei 8080 veio estabelecer isso. Como a Lei 8080 ela teve alguns vetos do então presidente, que estabelecia sobre o controle social e o repasse de recursos, logo depois, em dezembro, foi publicada a Lei 8.142, que veio estabelecer a Conferência de Saúde, os conselhos de saúde municipais, estaduais, o Conselho Federal, estabelece a participação do CONAS, CONASEMS, que são representações dos secretários de Estado, secretários municipais, no Conselho Federal, Conselho Nacional de Saúde. Estabelece também a transferência automática de recursos para custeio da saúde. E o próximo passo, Ricardo, desse processo de regulamentação foi exatamente a publicação das normas operacionais. Então, explica para a gente o que são essas normas. São instrumentos normativos que estabelecem a relação entre os entes. É importante informar e ressaltar que no federalismo nacional brasileiro, ele tem um componente único, que são os municípios. Então, no nosso federalismo, a gente tem a União com autonomia, os estados com autonomia e os municípios com autonomia. E não há hierarquia entre estes entes. Então, para se formar um sistema único, é necessário o diálogo. E um dos objetivos das normas é você fazer essa relação, como ter essa relação entre os diversos gestores, como fazer acontecer essa descentralização.
Teve a NOB 91, foi a primeira, que veio criar um mecanismo de repasse de recursos, só que ainda por meio de convênio. Essa norma criou o AEH, que é o Sistema de Internação Hospitalar, e o Sistema de Informação, mas ainda as unidades, tanto estaduais quanto os próprios municípios, eram prestadores de serviço e recebiam por produção. Em 92 teve uma NOB também, pouco veio contribuir. Em 93 tem uma NOB importante, porque veio criar as comissões intergestores, tripartite e bipartite, que é um meio de negociação, um fórum de negociação entre os gestores. E também veio, de fato, implantar o fundo a fundo, que é a forma de transferência de recursos, já não mais por convênio, isso é uma transferência regular e automática. Pois é, mas para a gente entender melhor, com que propósito que essas normas, né, elas foram criadas? Explica para a gente. O principal objetivo dessa norma foi a relação entre os gestores, a relação também dos gestores com os prestadores, garantir o comando único, onde o gestor tem que se relacionar diretamente com o seu prestador, evitando que gestores de outros municípios tenham relação direta com o prestador num município, em outro município. Outra norma importante para a implantação do sistema foi a NOB 96. Essa foi uma das mais importantes. Apesar de, em 93, já ter criado alguns níveis de responsabilidade, um outro ponto importante da NOB é criar responsabilidade para os entes, a 96 veio criar 2 tipos de habilitação. A atenção básica, então todo município poderia se habilitar para realizar ações só de atenção básica ou ações de alta complexidade, ou responsável por todas as ações de saúde do seu município. Com isso, você estabeleceu um rol de responsabilidades por tipo de gestão e também criou incentivos financeiros para isso. O FAEC, o PAB, que é para atenção primária. Ok. Agora, gente, é possível fazer um balanço dos resultados atingidos através dessas normas? É possível, Ricardo? Sim. É um balanço positivo, apesar de ter muita crítica ainda na forma de como houve a habilitação, foi mais cartorial, não houve um critério técnico para definir se teria competência ou não para assumir toda a gestão do município, mas tem pontos muito positivos. A transferência fundo a fundo, que agiliza essa relação, a possibilidade do gestor ter maior autonomia sobre o recurso. Até 93, o recurso era pago direto ao prestador. Então, quando chegava, o município não tinha nenhuma forma de otimizar o recurso ou de melhorar a sua saúde. Com a 96, a NOAS, e agora principalmente com o Pacto, ele tem mais autonomia e consegue, com isso, ter a gestão melhor do seu sistema de saúde municipal. E também essa relação entre os gestores, que é muito importante, e procurou regulamentar isso. E também os instrumentos de planejamento que foram criados também por essas normas operacionais. Ô, Márcia, do seu ponto de vista, qual eu acho seria importante ressaltar que as normas operacionais, seja a NOB ou a NOAS, né, elas vieram no momento em que os entes federados estavam em níveis diferentes de compreensão do que era o processo do SUS. Em momentos distintos, em níveis distintos de compreensão e de aplicação. Então, elas vieram como que para normatizar, para regular todo o sistema. Então, era uma forma do município se colocar frente ao SUS, do Estado, de uma maneira que ele pudesse executar, mesmo não se apropriando, não tendo todas as condições, todos os funcionários, toda a interligação do sistema. Então, ela veio no momento adequado para fazer um papel regulador, capacitando o SUS para dar um próximo passo. Ok, muito obrigada. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas antes fique com um quiz para responder. Voltamos já já com a resposta. Antes da criação do Sistema Único de Saúde, SUS, o órgão federal responsável pela assistência à saúde no país era: letra A, Ministério da Saúde; letra B, Ministério da Previdência e Assistência Social, INAMPS; letra C, Ministério da Educação; letra D, Ministério do Meio Ambiente.